teu povo, Pai. Em nome de Jesus, queremos abençoar ele, a casa dele, a família dele, o ministério dele. Em nome do Senhor Jesus, usa, Pai. Usa como o Senhor quer. Da maneira que o Senhor falar, nos dê, Senhor, a intensidade para entender e guardar a tua palavra no nosso coração e praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmão. Se alguém aqui está ligado, eu vou tentar desligar. Meu irmão Wellington, glória, glória. Amém. Amém, amados? Amém, irmãos? Irmãos, deixa o microfone desligado, tá bom? Para não dar interferência. Quando o pastor Wellington pedir para os irmãos ligarem, aí os irmãos ligam, tá bom? Irmão Wellington, o senhor está com oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Tá, ô, missionária, só uma pergunta aí, até que horas que a gente vai? É 8h52, né? Alô? Oi. Amém? Alô? Oi. Tá ouvindo, irmão? Tô, deixa eu falar. Pode ser 9h20, 9h30, fica à vontade, tá bom? Tá ótimo, então. Amém. Como a missionária ressaltou, né, que os irmãos possam aí desligar para que os irmãos venham ouvir o que o Senhor tem para nós. Na verdade, eu vou só corroborar aquilo que o Senhor já tem falado aqui em nosso meio. Tá dando eco aí, só corroborar o que os irmãos já têm falado aqui nessa noite. E nós temos um tema, por ele seremos norteados, Isaías capítulo 6, o verso 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabemos que o livro de Isaías é conhecido como uma pequena Bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, ele trata de juízo e ele trata daquilo que havia de vir sobre o povo. E os 27 capítulos restantes, Isaías fala sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Ele é conhecido como profeta messiânico, pois foi o que mais falou sobre a vinda do Messias, foi o que mais profetizou. Isaías 7,14, ele diz que a virgem conceberia um menino. Quando nós lemos Isaías 9,6, diz que um menino nos nasceu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E se nós dissermos, nasceu aonde? E ele diria, daqui a 700 anos, porque ele era um profeta. Ele recebia de Deus e entregava para o povo. Isaías está localizado exatamente 710 anos depois de Moisés e 710 anos antes de Cristo. Mas antes de Deus revelar a sua agenda para Isaías, ele precisava reconhecer o seu estado de perdido. Ele precisava ser norteado por Deus e pelas Escrituras. Você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 5 é só acusação. Ai dos que bebem, ai dos que dormem, ai dos que isso, ai dos que aquilo, ai dos que passam a noite. Ou seja, só acusação. Ele só enxergava o erro nos outros. E muitas vezes nós estamos nessa situação. A gente só acha o pecado horrível quando é cometido pelos outros. Nós vemos que no capítulo 6, na morte do rei Uzias, a Bíblia diz que ele fechou para balanço. Ele foi fazer uma faxina milimétrica no porão da sua alma para ver se o passo estava em conformidade com o céu. Nota que o rei precisou morrer. Tem hora que algo precisa morrer para Deus se revelar de uma forma especial. Como a missionária Catherine falou, talvez é o orgulho. O que precisa morrer é o orgulho. O próprio Isaías falou
no capítulo 14, no verso 14, que o querubim, ele disse, eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo e colocarei o meu trono acima do trono dele. Às vezes o que precisa morrer é a soberba. Às vezes o que precisa morrer é a vaidade. Algo precisou morrer para que Deus se revelasse a Isaías. Para que nós possamos dizer, como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, o verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, não vivo-a na carne, mas pelo Filho de Deus que me chamou. Então, quando ele está dizendo que precisava morrer o orgulho, precisava morrer a soberba, precisava morrer a vaidade, porque o querubim, ungido, ele disse, eu subirei. Se ele precisava subir, é porque ele estava embaixo. Ele disse, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Nota que ele se exalta. Ele diz, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse, eu descerei e serei semelhante aos homens. Você nota que um se exalta e o outro se abate. E o abatido é exaltado e o exaltado é abatido. Nós temos que tomar cuidado com a soberba. Porque a soberba transformou anjos em demônios. Porque tem gente que acha que é só ele que prega, que é só ele que canta, que se ele não participar do culto, o culto não vai. E o símbolo do reino, a qual nós estamos servindo e a qual nós vamos morar, o símbolo dele é uma bacia e uma toalha, que é o símbolo da humildade. Agora é pouca gente com a bacia e a toalha na mão e muita gente com o microfone na mão, querendo aparecer. Agora para servir tem pouco. Para fazer a obra do eterno tem pouco. Então algo precisava morrer. Quando Isaías reconhece o seu estado de perdido, ele vê que o erro estava nele. Ele para de enxergar o erro na vida dos outros. E ele começa a ver que o erro está nele. Aí Deus abre o céu e revela a sua agenda. E ele diz, ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu que o erro estava nele. O seu nome, Isaías, significa Deus é salvação. Ou seja, Deus convoca um tribunal, Deus apresenta as acusações e declara que o povo era culpado, aquela nação. A sentença estava lavrada. Mas Deus ele oferece uma oportunidade daquele povo se arrepender. Isaías ele intercala uma mensagem de juízo e esperança. Isaías percebe que o trono está vazio. Deus abre o céu e mostra que um está sentado sobre o trono. Que tem alguém que está regendo a minha e a tua vida. Tem alguém que está regendo a nossa história. A Bíblia diz no Salmo 139, o verso 16, que Deus ele escreveu no seu livro todos os nossos dias. E agora nós precisamos vivê-los. Mas o adversário da minha e da tua alma quer impedir aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Quando Isaías acha que o trono está vazio e ele vê um alto e sublime trono, que a Bíblia o chama do Deus terrível, o Deus terribilíssimo, ele está sentado no trono, regendo a minha e a tua vida. A Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Porque ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os olhos dele foram abertos. Quando? Quando ele reconheceu o seu estado de perdido. Quando ele parou de ver o erro na vida dos outros. Quando ele esqueceu o orgulho, a vaidade. Quando ele esqueceu a soberba. Aí Deus abriu o céu e mostrou a sua agenda. Foi um homem grandemente usado por Deus. Os seus olhos foram abertos. Como foi dito aqui, já pela nossa irmã, os olhos espirituais. Porque quando o cego de Jericó clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que a multidão o apertava. O que chamou a atenção de Jesus? Quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo, eu conheço a promessa. Eu sei da tua genealogia. Eu sei que na tua genealogia tem um incesto entre Judá e Tamar. Eu sei que na tua genealogia tem uma prostituta chamada Raabe. Eu sei que na tua genealogia tem uma moabita chamada Ruth. E o Senhor dissera que os moabitas não herdariam na congregação do justo. Eu sei que lá
Tem um adultério entre Davi e Batseba. Mas se o Senhor mudou a vida deles, muda a minha. Se o Senhor mudou a história dele, muda a minha. Por isso chama a atenção do Senhor. E você precisa chamar a atenção do Eterno. Kalamanaya sé, de kalavassuri andarabra sub de kalamanaya. Nós precisamos chamar a atenção do Eterno. Para que Deus ele venha abrir o céu e nos revelar a sua agenda. Os seus olhos foram abertos. Os seus ouvidos foram abertos. Os ouvidos de Isaías foram abertos, porque ele ouvia os serafins clamando uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor Shabaote. Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Olha a humildade de Isaías. Ele vai dizer: eu vou perecendo, porque eu vi o Senhor. E quando Moisés pediu para ver o Senhor disse: olha, eu vou te colocar entre uma fenda, eu vou colocar minha mão, e quando eu passar, você só vai me ver pelas costas. Porque homem nenhum vai me ver e vai viver para contar a história. Então todas as pessoas que tiveram encontro com o anjo do Senhor, e ali é uma teofania, é Deus em forma humana. Quando eu vejo na Bíblia a letra A maiúscula, o anjo do Senhor, que aparece na sarça, que aparece para Josué, que aparece para Manoá, que aparece para Gideão, todas em 8,58 de João, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele viu o meu dia e deu uma alegria nele. Era uma teofania, era Deus em forma humana. Então ali, a humildade dele, ele disse: eu vou perecer, porque eu vi o Eterno. Eu vi o Eterno. Quando o anjo aparece para a mulher de Manoá e ela conta, Manoá pede para que o anjo lhe apareça. Quando o anjo aparece, ele diz: qual é o teu nome? Para que, quando acontecer o que tu falaste, nós possamos te honrar. Isaías 9,6 é o que ele disse. O anjo diz: por que pergunta o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Isaías disse que o menino que ia nascer, o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os olhos dele foram abertos, os ouvidos dele foram abertos. Quando? Quando ele reconheceu o seu estado de perdido. É por isso que Jeremias 17,5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem, é nele mesmo, que faz do seu braço de carne a sua força. E aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, nós precisamos ter a humildade de Isaías. Nós temos que ter a humildade que a irmã na oração disse aí em João 3,30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque Malaquias 4,2 diz que o sol da justiça é ele. E aonde o sol da justiça está, a estrela não brilha. Não tem estrela em nosso meio. Porque o sol da justiça está brilhando em nossos meios. E a Bíblia diz que um dos serafins voou, tirou uma brasa viva com uma tenaz e tocou nos seus lábios. E tirou a sua iniquidade e purificou o seu pecado. Deus ele é poderoso para tocar hoje com a brasa do altar nos teus lábios e tu passar a ser um pregador do Evangelho. E tu passar a ser um ministro do Evangelho, o louvor. Para quando você venha entoar o louvor, as pessoas venham ser curadas, batizadas com o Espírito Santo. Deus venha operar, Deus venha confirmar. É como se Deus desse um cheque em branco para você. Profetiza, canta, prega, que o cheque está assinado, porque eu vou realizar. Mas para isso nós precisamos ter humildade. Nós temos que ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Em João 10,27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e delas eu sou conhecido. É ter o ouvido sensível, como Jesus tinha. Porque lá no deserto, Mateus capítulo 4, o adversário disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse em Deuteronômio 8,3 e Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de palavra que a gente vive, não é de história.
é de palavra. Nós somos norteados pela palavra. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então ele começa dizendo no deserto: se tu és filho de Deus. E a Bíblia vai me dizer em Mateus 28, quando ele está lá na cruz, eles maneiam a cabeça. E um diz: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. Mas Jesus é sensível à voz de Deus. Ele sabe discernir quando é Deus que está falando e quando é o adversário que está falando. Porque ele diz: Forte. eu conheço essa voz, lá do deserto. E como eu te venci lá, eu vou te vencer aqui também. Jesus te chamou foi para vencer. Jesus te chamou foi para voar por cima das tempestades. É ter a voz sensível. Em Atos 16, quando Paulo e Silas, eles vão subindo a hora da oração, uma menina possuída pelo demônio diz: esses homens aí são filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. E se fosse outro, diria: Deus está usando essa menina, porque nós somos servos de Deus. Mas Paulo, usado pelo dom do discernimento, disse: sai dela agora. Porque nós temos que ter o discernimento. O que está faltando no povo é discernimento. O povo está comendo tudo que se põe à mesa, porque está faltando palavra. Eita glória. Está faltando a palavra. O que acontece? Ele ouviu o seu chamado. E muita gente tem tapado o ouvido para o seu chamado. Nós precisamos ter a voz sensível à voz de Deus. Porque quando Ananias, em Atos capítulo 5, ele entra, e o Pedro, usado pelo dom do discernimento, ele diz: porque Satanás encheu teu coração e mentiu para o Espírito Santo. E ele dá o ultimato. O que é isso? É dom de discernimento, irmão. 1 João 4:1. Não creiais em todo o Espírito, mas fazei prova. Não se preocupa com quem entra e sai do púlpito, com quem prega na live. Se preocupa. Não se preocupa com quem entra e sai da live, com quem entra e sai da igreja. Se preocupa com quem prega, com o púlpito. Porque o Spurgeon diz que é de lá que Deus governa a sua igreja. Porque é de lá que ele manda a sua palavra. Nós precisamos da palavra. É ter a voz sensível. Pedro dá ultimato. Quando Ananias é fulminado na hora, 3 horas depois entra sua mulher, Safira. E ele diz: vendeste por quanto aquela herdade? Portanto, por que combinaste com o teu marido para mentir para o Espírito Santo? Esses homens aí enterraram teu marido e vão te levar também agora. Irmão, eles foram mortos por causa de uma mentira. E se esse tempo volta? Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. E se esse tempo volta? Em Atos 5,13, a Bíblia diz que todos o tinham em alta estima, mas ninguém ousava se juntar com eles, porque o grau de santidade era alto. Não tinha brincadeira. Ninguém estava fazendo ali para oferir lucro, não tinha funcionário do reino. Ali era servo do Deus Altíssimo. Quando Maria vai ao sepulcro, atrás do corpo, para perfumá-lo, ela encontra 2 anjos. E eles perguntam: por que procura aquele que vive entre os mortos? E ela diz: aonde o puseram? E quando ela vira, ela vê o tecelão. Ela cuidava que fosse o jardineiro. E ela diz: aonde o colocaram? Você o levou? Diga, para que eu perfume o corpo do meu mestre. E Jesus só disse assim, ó: Maria. E ela disse: Rabi, Rabone e Raboni. Mestre, meu mestre e mestre meu. Voz sensível à voz de Deus. Se você está nessa live, é porque você é sensível à voz de Deus. Porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas você preferiu ouvir a voz de Deus. Porque você é ovelha. E o que nós estamos fazendo? Entretendo o bode ou alimentando a ovelha? Tem muita gente entretendo o bode. Mas nós precisamos do verdadeiro maná, que alimenta a nossa alma. Isaías foi sensível à sua voz, a voz de Deus, e ele ouviu o seu chamado. Porque ele disse: e agora, quem enviarei?
E quem há de ir por nós? E toda vez que eu leio esse texto, eu imagino Jesus. Eu imagino Abraão falhando, Jacó falhando, Isaac falhando, Noé falhando, Sansão falhando, Davi falhando, Salomão, todos falhando. E Deus dizendo, e agora? Eu vejo Jesus levantando do trono e dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se Deus desse 1000 oportunidades, nós falharíamos as 1000. E ele sendo Deus, Paulo vai dizer isso em Filipenses 2,5, que ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de homem. Ele diminuiu até um embrião no ventre da virgem. E é tão difícil a gente se diminuir, é tão difícil a gente se humilhar. E a Bíblia diz que ele sendo Deus, em forma de Deus, ele não teve por usurpação. Ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele não tomou os atributos de Deus. Ele diminuiu, se humilhou, morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz, a qual Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, quer no céu, na terra, embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro. 1 Timóteo 2,5, há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Acabou. Provérbios 14,12 diz que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas o final é o caminho da morte. Se Jesus não está nesse caminho, sai dele, é beco sem saída. Romanos 10,13. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus estava dizendo, e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso nessa noite? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu me coloco na brecha para que o Senhor venha usar a minha vida. Porque eu sei que em Lucas 10,2, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos querem fazer o que eu tenho visto a missionária Kétria e o evangelista Adriano fazer. Poucos querem colocar a mão de fato no arado. Porque pregar para crente dentro da igreja é fácil. Mas o primeiro milagre da igreja primitiva foi estender a mão. Pedro e João vai passando, aquele homem estava 40 anos na Porta Formosa. A Bíblia diz que ele falou, olhai para nós. Será que alguém pode olhar para você e ver Cristo em você? Alguém olha para você e vê luz em você? Porque Jesus disse em Mateus 5,14 que você é a luz do mundo. Ele não disse que ele é a videira e você é a videira. Ele não disse que ele é a ressurreição, a vida, e você é a ressurreição e a vida. Ele não disse que ele é o pão da vida e você é o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. E em João 9, ele prova que é a luz do mundo quando ele dá vista ao cego. Que nunca se ouviu falar que um cego voltou a enxergar. Então, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Mas vocês não brilham. É o sol da justiça que brilha em você. A lua não tem luz própria. É a luz do sol que reflete nela. A igreja não tem luz própria. É a luz de Cristo que reflete nela. É a luz de Cristo que reflete em você. Então Isaías, ele ouve o seu chamado. E quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui. E quando eu leio Romanos 10,13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10,14, como invocarão se não creram? Como crerão daquele que não ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés daqueles que vos anunciam o evangelho. Em Romanos 10,16, Paulo dizendo sobre Isaías, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem tomou posse? Porque a minha função é pregar, a sua é acreditar. Porque eu sou boca de Deus nessa noite. E eu posso dizer como Jesus disse em Lucas 4,16 e Isaías 61, quando ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas. Que do meu ventre vai fluir rios de água viva. E a minha língua é uma espada afiada de 2 gumes. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. É por isso que eu só prego a palavra.
Porque eu sei que é Deus falando. Quando a palavra dele vem, ele é como um exímio flecheiro. Ele não erra o alvo. Ela tem direção. Em Jeremias 1,12 ele diz que vela para essa palavra se cumprir. Isaías 55,11 ele diz que assim será a palavra ao sair da boca dele. Não voltará para ele vazia. Essa palavra tem direção. Essa palavra tem um alvo. Romanos 10,17 ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Missionária Kétria e evangelista Adriano. Como aquela tribo indígena ouviria o evangelho se não fosse lá pregar? E como eles iriam lá pregar se Deus não enviasse? E como eles seriam enviados se eles não estivessem na brecha e dispostos a fazer a obra? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa obra, ela tem uma recompensa, e Deus não deve nada a seu ninguém. Kumanagashébia, alabá subdecanta aravassuri andarábia. Ele não deve nada a seu ninguém, no tempo certo. Como foi dito aí, nós colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos, se nós não pararmos. Nós vamos ver que não tem missão sem capacitação. Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Porque não tem missão sem capacitação. Sem o Espírito Santo, a igreja não respira o oxigênio do céu. Nós temos que ver que nós não podemos cair no erro da igreja de Éfeso. Porque essa igreja cresceu em meio a um grande avivamento. Em Atos 19:11. A Bíblia diz de sorte que os aventais e os lenços de Paulo que era levado, as pessoas eram curadas, os espíritos eram expelidos. De sorte que todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, aquelas pessoas que ali tinham o templo da deusa Diana, eles se converteram ao evangelho e eles queimaram seus livros em praça pública. A igreja nasce em meio a um grande avivamento. Em Efésios 5:18, da prisão, Paulo está dizendo, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como eu me encho de vinho? Bebendo. Como eu me encho do Espírito? Bebendo dessa palavra, orando, tendo intimidade com Deus. Assim eu me encho do Espírito. Paulo disse, é a incumbência da igreja se encher do Espírito. Ele estava dizendo, não deixa a chama apagar, não deixa a obra parar, não deixa a missão parar. 68 anos depois, em Apocalipse capítulo 2, o verso 4, Jesus disse para João, escreve aí, a carta de Éfeso. Eu sei do teu trabalho, do teu labor. Eu sei da tua perseverança. Eu sei da tua ortodoxia, da tua doutrina. Mas eu conheço a tua obra. Jesus ele tinha o mesmo refrão para todas as igrejas. Eu sei as tuas obras. Ele tinha o mesmo refrão para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O mesmo refrão. E ele disse, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua perseverança, eu sei da tua ortodoxia, eu sei das tuas obras, mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja pode ter trabalho, pode ter obra, pode ter doutrina, pode ter ortodoxia, pode ter tudo. E com tudo, ela pode não ter amor. O que falta no povo é sede. Porque a igreja deixou de ser o sal da terra. A igreja precisa ser empurrada para fora do ninho. Ela precisa deixar de ser sal no saleiro. O que está faltando é sede. Porque a igreja deixou de cumprir o seu papel. Porque a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa ser empurrada para fora do ninho. Isso precisa estar vazando pelos poros. No livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 23, Deus chegou a dizer que estava cansado de ouvir o tanger dos instrumentos do povo. Porque o povo tinha culto, mas não tinha vida com Deus. Eles cantavam hinos, mas não adoravam a Deus. A igreja precisa ir aonde o povo está. Tem um irmão nosso aí, o Eduardo, tá na live.
Ele faz um trabalho lindo na comunidade. Ele leva a igreja até as pessoas. E nós vemos pessoas aceitando Cristo. Nós vemos pessoas sedentas da palavra. Eu tive uma oportunidade de pregar lá, que eles chamam de favela em pé. São vários prédios, as pessoas ouvem a palavra de dentro da sua casa, da janela, eles descem. A igreja precisa sair de dentro de 4 paredes. A igreja precisa voltar a ser o sal da terra. Porque o que falta no povo é sede. Jesus disse, vós sois o sal da terra, em Mateus 5,13. Se você for na prateleira, mais suja é a do sal. O sal não aparece. Não tem promoção de sal. A minha esposa nunca disse, ó, compra 10 pacotes de sal que o sal está em promoção. Não. Aumenta a carne, aumenta o feijão, aumenta o arroz, aumenta tudo, mas o sal não aumenta. Você joga o sal no feijão, o sal na salada, você joga o sal na carne, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz, a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Porque só tem que aparecer é ele. Você precisa ser sal da terra, você precisa salgar o ambiente, salgar o teu trabalho, a tua casa, a tua família, os teus amigos. Porque depois que a gente come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Aí Jesus em João 7,37 se põe em pé e diz, aquele que tem sede vem a mim e beba de graça da água da vida. Ele tem dessa água. Muitas vezes, as pessoas com uma palavra mata a fome, mata a sede. E você tem uma palavra. Deus colocou uma palavra na sua boca. Ou Deus colocou uma desculpa na sua boca. Porque quando Deus chama Moisés, ele diz, eu sou homem de língua pesada. Eu não sou eloquente. Eu não tenho poder de convencer. Deus disse para ele, quem fez a boca, Moisés? Salmo 81, verso 10. Abre bem a tua boca, que eu a encherei. Em Mateus 10, 20. Não é vós que falará, mas o Espírito do Senhor, do vosso Deus, falará na vossa boca. Porque tu temes? Calamanaia. Dei, caravassuri andarábria. Somente abre e deixa Deus te usar. Qual é o temor? Porque tu tem uma palavra de ânimo. Tu tem uma palavra de conforto. Tu tem uma palavra que alguém está precisando para ser reanimado. Para Deus remover a cinza do altar e acender a chama de novo no coração dele. E a incumbência é tua, não deixa o amor esfriar. Não deixa o primeiro amor acabar. Ou você está como Jeremias. Eu sou uma criança, não sei falar. Flávio José vai dizer que ele tinha 24 anos, dizendo que não sabe falar. E Deus disse, eu sou contigo para te livrar. Eu te chamei, foi para derrubar. Foi para cortar. Foi para amassar. Não foi para dar chave, não foi para dar carro, não foi para dar casa não. Foi para dar conserto. Foi para chamar o povo para arrependimento. Porque se não se arrepender, vai para o cativeiro. Vai sofrer. Porque está todo mundo enganado. O Deus do arco-íris é o Deus do dilúvio. É o mesmo Deus de 1 João 4,8. Que quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor, é o mesmo de Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. A quem você está achando que mandou o dilúvio? A quem você está achando que destruiu Sodoma e Gomorra? Que matou Uzá? Que feriu 185 mil assírios? Que matou Anani e Safira, que foi falado aqui? Que matou Herodes, comido de bicho, que falou aqui? Que matou 70 quando olhou para dentro da Arca da Aliança? Salmo 11, o verso 7 diz que ele é justo e ama a justiça. No tribunal de Deus ninguém vai subornar o juiz. Ninguém vai subornar o advogado nem as testemunhas. Porque pecado na terra, escondido na terra, é escândalo no céu. Hebreus 4,13. A Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele que nós temos que tratar. E para encerrar, como foi dito aqui das gerações, em Juízes, a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Era a 4ª geração. A geração de Moisés peregrinou. A geração de Josué entrou. As gerações que mais viram milagre foram as que mais deram trabalho, foram as mais incrédulas. A geração de Moisés, a geração de Elias e a geração de Jesus.
Porque o que muda a vida aqui, ó, é palavra. No milagre não muda a vida de seu ninguém. O que muda a vida é a palavra. É intimidade com Deus. É reconhecer o estado de perdido. E agora eles querem corromper a nossa geração. Que jeito? A Páscoa tá chegando aí. Você vai ao supermercado, tá cheio de ovo de chocolate. Coelho bota ovo de chocolate. O que eles querem fazer? Eles querem maquiar. Eles querem mascarar. Eles querem que as nossas crianças pensem num ovo de Páscoa, de chocolate. Por quê? Porque eles trocaram o cordeiro pelo coelho. Eles trocaram o chocolate pelo sangue. Por quê? O sangue nos causa repulsa, mas o chocolate é doce ao paladar. Eles querem o evangelho adocicado, que adoça a boca deles, aonde as pessoas estão profetizando o que Deus não está mandando, dando falsa esperança para crente, iludindo. As pessoas pensando que igreja é cassino, que vai entrar pobre e vai sair rico. Deus não prometeu isso para ninguém. Isso é uma palavra, uma frase do diabo que estão colocando na boca de Deus. Foi o diabo que falou para Jesus: eu te dou tudo se prostrado me adorares. Jesus disse que em João 16:33, que no mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e nós vamos vencer. Porque nós somos mais do que vencedores. Porque ele nos escolheu. Porque ele nos chamou. Eles querem um evangelho adocicado, ao gosto do cliente. Mas nós vamos continuar dizendo que treva é treva e que luz é luz. E o que é errado é errado. O que é certo é certo. E que o errado Deus vai cobrar. O errado é cobrado. E é só uma mentirinha. É só um gole, é só um trago, é só uma noite. E vai dando legalidade pro diabo entrar. Mas que Deus, como o profeta Isaías, venha abrir os nossos olhos espirituais. Os nossos ouvidos espirituais. Nós vamos reconhecer o nosso estado de perdido. Que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque Ele é Deus e fora dele não há outro. Amém, amados? Que Deus possa os abençoar de uma forma especial. Que Deus possa escrever na tábua do nosso coração essa palavra. Uma palavra que nós venhamos ser como um animal ruminante, mastigá-la. O animal ruminante, ele come, depois ela volta para a boca, ele mastiga, ele engole, ele volta, ele fica o dia inteiro mastigando. Mastiga essa palavra, irmão. Porque, como a irmã disse aí da consagração, eu também tenho minha vida no altar. Eu não ando brincando de ser crente, não. Eu não ando por aí dando meio glória e meio aleluia, não. Eu vim é por tudo ou nada. Eu vim para fazer a vontade do Eterno. Porque Deus me chamou. E me chamou desse jeito. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Foi de muita valia estar aqui com os irmãos, compartilhando uma palavra da parte de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, que cada um possa pegar a sua porção, né, irmão? O Senhor, Ele é maravilhoso. E o Pai, quando Ele ama, Ele corrige o seu filho, né? Então, que cada um possa pegar a sua porção.